É magnífico esta palavra que hoje o Senhor nos dá. Nós estamos vivendo um novo ano litúrgico. O ano, o que significa isso? Durante todo este ano nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, né? O ano A. Sempre começa o ano no Advento, né? Nós estamos também num tempo novo, o tempo do Advento, que é um tempo de preparação para o Natal, né? Mas esse tempo, este nome que significa vem, né? Advento significa vem. Não é simplesmente um tempo que prepara para o Natal, mas o Advento nós vivemos sempre, porque sempre que nos reunimos para rezar, sempre que nos reunimos em torno do altar, sempre que estamos aqui, Deus vem. Deus passa, e quando Ele passa, Ele comunica a graça para cada um de nós. A liturgia de hoje, ela quer despertar em nós não só para esse tempo, não só para o Natal, mas sobretudo para este ano que se inicia, este ano litúrgico. O Senhor nos convida, irmãos, a estarmos na igreja, que é a Nova Jerusalém. A primeira leitura do profeta Isaías faz um anúncio para o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, para que e fala de Jerusalém, né, do templo de Deus que está na alta montanha, e fala que todo mundo vai acorrer para este templo. Nós, a igreja, hoje, nós estamos aqui. Por quê? Porque o Senhor nos chamou. E por que o Senhor nos chamou? O que o Senhor quer fazer com esse chamado? Deus não nos chama, irmãos, para que nós peçamos para Ele fazer a nossa vontade. Não! Nós estamos aqui para quê? Para que o Senhor nos ensine os seus caminhos. Você sabe qual é o caminho do Senhor na tua vida? Você entende o caminho de Deus na tua vida? Não, muitas vezes nós vivemos o caminho segundo a nossa razão, segundo a nossa vontade. E por causa disso, quando a gente se deixa levar pelas nossas vontades, o que vira o mundo? Uma guerra. Por isso que sempre está em briga, um com o outro. Não é só a guerra física. Muitas vezes nós não amamos, e por não amar, não aceitamos o outro. Queremos sempre defender a nossa vida, defender a nossa razão, defender a nossa vontade. E às vezes brigamos até com Deus. Por isso é bom estarmos aqui, porque o Senhor quer nos ensinar os seus caminhos. A própria leitura fala isso. Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos, nos ensine a cumprir a sua vontade. Por isso que eu falo que a missa não é uma obrigação, é uma necessidade. Se você quer conhecer Deus e amar a Deus, você precisa primeiro escutar. Se você não escuta, porque podemos estar na igreja e não nos convertermos. Porque não escutamos. E aqui fala aquele que escuta Deus, o que acontece na vida dele? Deus destrói as armas de guerra. A leitura fala. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Aonde Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos ensinar, irmãos? O amor. As armas de guerra, irmãos, é o nosso pecado que está dentro de nós. Quantas brigas, quantas divisões,
quantas incompreensões, quanta falta de amor, quanto ódio, quanto ressentimento existe dentro de nós. Quanta falta de aceitação de um pelo outro, marido, mulher, mãe, pai, filhos, patrões, empregados, e o mundo vira uma disputa, uma guerra enorme. E Deus vem para quê? Para tirar do coração do homem o ódio. Só que para isso, irmãos, nós temos que escutar a Deus. Se nós não escutarmos a Deus, não vai adiantar. Nós podemos até estar dentro da igreja, mas se você não escuta a Deus, e se você não deixa a palavra de Deus te moldar, não adianta. Termina a primeira leitura dizendo assim: vinde todos à casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Olha que magnífico, isso é palavra de salvação, é palavra de esperança para cada um de nós. É o grito do profeta Isaías. Diferente, não diferente a isto, é o grito de São Paulo também para nós hoje. São Paulo começa dizendo assim na carta aos Romanos: vós sabeis o tempo em que vivemos. E o tempo em que nós vivemos, irmãos, não é diferente do tempo do profeta Isaías, não é diferente do tempo do apóstolo São Paulo. Não é. Muitas pessoas hoje no mundo vivem o quê? Até mesmo nós, correndo atrás de quê? Dinheiro, prazeres, satisfações, que no fundo, nós vivemos para o mundo e não vivemos para Deus. Nós, muitas vezes, estamos dormindo para Deus. Vivemos uma letargia espiritual. O que fala mais alto dentro de nós é o quê? A carne. A carne, eu digo, é isso aqui, ó. Então, quando a gente entende isso, você entende o que São Paulo está falando. São Paulo fala assim: está na hora de acordar, está na hora de despertar. Quem dorme, dorme à noite. Muitas vezes a humanidade está vivendo numa noite, nas trevas, quando se deixa levar pela carne. Nós vivemos dormindo, procurando satisfações. E é tudo isso que ele escreve aqui. Mas ele diz: agora a salvação está mais perto do que nós, do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos a arma da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias, nada de bebedeiras, nada de orgias sexuais, imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Irmãos, é o que nós presenciamos. Hoje, os jovens, muitas vezes é provado por quê? Hoje tem uma facilidade tão grande, a pornografia, irmãos, tão grande. Está nas mãos de qualquer um de nós, qualquer um se deixa levar por isto. E, consequentemente, vai à busca do quê? Dos prazeres. E esquecemos de pensar em Deus. São Paulo está falando: acorda, sai dessas trevas, sai dessa escuridão, porque senão você não vai ver Deus passar. Porque senão você não vai experimentar a presença de Deus na tua vida. Você não sente o amor de Deus. Por isso convida a todos nós. Termina a leitura da carta aos Romanos dizendo assim: pelo contrário, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sabe quem foi Jesus Cristo, irmãos? Acho que a gente não sabe. Foi um homem que se humilhou. A gente sempre olha Jesus como Deus, mas alguém que se humilhou. Se eu quero seguir a Cristo, eu teria que me humilhar. Eu faço isso. Se eu não faço isso, eu não estou escutando a sua voz. Eu ainda estou nas trevas, estou na escuridão, estou surdo e cego para a vontade de Deus. Evangelho maravilhoso. Algo que Deus preparou para nós, irmãos, começando este ano litúrgico e preparando para o Natal, para que de verdade nós possamos viver na expectativa desta presença de Deus, desta vinda de Deus, né? Vocês sabem que Deus sempre vem. Existem dois caminhos, né? Dois caminhos, duas vindas. Uma de Deus, que sempre vem. É Ele que sempre toma a iniciativa. Não somos nós. Não somos. Desde quando o homem pecou, Deus nunca abandonou o homem. Nunca desistiu do homem. Sempre veio procurar o homem. Sempre. Sempre buscou um meio, um caminho, uma via para salvar o homem. Na nossa vida também é diferente. Quem hoje aqui se acha frustrado, se acha que Deus não ama, porque tem a vida conturbada, está sofrendo, está com dificuldade, está sem emprego, está sem dinheiro, está com um monte de problemas, um monte de sofrimentos. Se você achar que Deus não te ama, é mentira. Porque Deus nos ama. E é Ele sempre que toma a iniciativa de vir até nós. Mas existe um outro caminho, que é eu. Deus vem. O fato de eu acolher Deus ou não. Disso depende a minha salvação. Se eu não acolho Deus, se eu não escuto, como eu disse para vocês, se eu não procuro colocar na palavra aquilo que Ele me pede, não adianta. Aí Ele coloca um exemplo aqui. Os discípulos falaram assim, quando o reino de Deus vai se manifestar? Quando vai ser o fim do mundo? Quando o Senhor vai mudar tudo? Aí Jesus fala, é como no tempo de Noé. Vocês lembram da história de Noé? Lembra, né? Noé foi um homem justo. O que significa um homem justo? Um homem que escutava Deus. Um homem que percebia Deus nos acontecimentos. Não é Deus que desceu no céu e falou, Noé, faz uma arca. E ele começou a fazer. Nós temos sempre essas imagens, né? Que Deus fala. Deus fala sim. Fala no teu coração. Fala na tua vida. Fala na tua mente. Não faz isso. Não vai lá. Você vai, você é teimoso. E a gente dá com a porta, com os burros na água. Bate a cabeça. Mas quando escutamos a palavra de Deus, nós também temos a vida. E é verdade, se nós todos estamos aqui, é porque algum dia na vida escutamos a Deus. E Noé começou a construir a arca, irmãos. Construir a arca. Muita gente falando assim, Noé, o que você está fazendo? Larga de ser bobo. Você é louco, você é doente. Nós não temos nem cordinho, nem rio aqui. Como que vai acontecer isso? Por que você está fazendo isso? Você está doente. Você está fora da casinha. Mas Noé continuou a construir. Hoje o Senhor nos convida a construir a igreja. A arca é a igreja. A arca é aquilo que nos defende do mundo, das coisas do mundo.
A arca é o ensinamento de Deus, é os sacramentos da igreja, que ajuda cada um de nós a não se corromper. Escutem a leitura. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e pronto, não tinha mais jeito. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, foi afogado. Por isso que a gente entende quando a palavra fala assim. Um foi tirado, havia dois, deixa eu ver. Dois homens estavam trabalhando. Um será levado e o outro deixado. Não é morrer isso aqui, irmãos. Levado significa arrebatado. O que significa uma pessoa arrebatada? Uma pessoa que transcende. Uma pessoa que entende a vontade de Deus na sua vida. Deus se manifesta a todo mundo, mas alguns entendem, outros não entendem. Alguns escutam, outros não escutam. É uma porta. Quem é eu? Quem é vocês? Nós estamos escutando ou não escutando? Você está vigilante? Está percebendo Deus passar na tua vida? Como é os acontecimentos da tua vida? Quando Deus passa, você entende que Ele está passando? Irmãos, quando nós entendemos que Deus está passando na nossa vida, pode ser qualquer situação, eu não sofro. Porque tudo na minha vida tem razão de ser em Deus. Mesmo que Deus me dê um câncer, mesmo que Deus me roube, me tire todo o dinheiro, me tire todos os meus apegos, meus bens. Tudo concorre para o bem daqueles que Deus ama. Tudo. Já falei demais. No final, diz assim, compreendo só essa parte. Compreender, estou igual Márcio, né? O queridinho. Só uma coisa, compreendei bem isso. Se você soubesse que o ladrão ia entrar na tua casa, o que você ia fazer? Ficar acordado, não é? Quem é o ladrão, irmãos? Quem vem e rouba a vontade de Deus na tua vida? O diabo. Se você está atento, ele não entra na tua casa. Se você está vigilante, se você não está dormindo, mas está acordado, ele não tira da tua vida. Não te rouba a graça. Por isso termina o Evangelho maravilhosamente dizendo, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E que Ele nos ajude a estarmos acordados e não dormindo.